tem que pensar com um pezinho no chão. Próximo jogo da rodada, Botafogo e Fortaleza. Jogo agitadíssimo, mas no fim das contas, o Botafogo venceu. Era importante para o Botafogo a vitória por conta da vaga direta na Libertadores. E o Fortaleza, gente, rebaixado. Até fiquei com pena do Fortaleza, porque o Fortaleza teve uma ascensão nas últimas rodadas excepcional. Eu falei, gente, não é possível um time que esteve ali na zona de rebaixamento quase o campeonato inteiro vai se livrar. E estava se livrando, Felipe. Eu sei que era um jogo muito complicado hoje para o Fortaleza fora de casa e acabou não dando certo. E saiu na frente, né? A gente está acompanhando ali os gols da partida. O Fortaleza saiu na frente com o Breno Lopes. Olha, sinceramente, eu não achava que o Fortaleza iria lutar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro quando começou o Brasileirão, na primeira rodada. Mas a campanha do Fortaleza foi péssima no Campeonato Brasileiro. Desde a saída do Vojvoda, depois o Renato Paiva. Eu acho que essa escolha acabou prejudicando muito o Fortaleza, né? Porque realmente não deu certo. Era a saída de um trabalho longevo e de muito sucesso do Vojvoda e a chegada do treinador do Renato Paiva, que não conseguiu ali fazer o Fortaleza jogar. E depois o Fortaleza foi acertar com o Martim Palermo. O Martim Palermo chegou, deu vida ao Fortaleza. O Fortaleza ficou 9 jogos invicto, Isa. 9 jogos invicto. E na penúltima rodada saiu da zona de rebaixamento. O Fortaleza passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, praticamente. O campeonato todo. E aí na penúltima rodada ele sai da zona de rebaixamento. Mas é o futebol. A história que a gente ouve muitas vezes falar da melhora da morte, né? Quando o paciente vai e se recupera ali no finalzinho, assim, numa doença grave, em estado grave, ele dá uma melhora para depois, infelizmente, acabar morrendo, né? No caso do Fortaleza no futebol, é claro, a gente fazendo só essa analogia, mas se a gente for imaginar o campeonato, realmente, o Fortaleza lutou o campeonato todo contra o rebaixamento e no final das contas tinha um jogo duríssimo contra o Botafogo e era difícil mesmo imaginar que o Botafogo não ia trazer dificuldade para o Fortaleza e o Botafogo jogou de uma maneira muito séria em busca do seu objetivo, que era a classificação para a Libertadores da fase de grupos e acabou vencendo o Fortaleza por 4-2. Para o Fortaleza é permanecer com o técnico Martim Palermo, é tentar manter ele, porque realmente é uma grata surpresa o Martim Palermo no Fortaleza para a próxima temporada. É uma temporada de Série B, muitos desses jogadores também vão sair, né? São jogadores caros que estão no Fortaleza também, não é um elenco muito barato. E para a próxima temporada vai ter provavelmente uma grande reformulação. Mas eu acho que o bom trabalho, a gente tem que analisar que o Martim Palermo fez um bom trabalho sim no Fortaleza. Fez a parte dele, né? E por pouco o Fortaleza não... Foi por muito pouco, né? Exatamente, pouco. Por isso que você fica ali meio triste. Mas de qualquer forma, o Fortaleza iniciou um projeto justamente para classificar a Série A em 2019, quando vence a Série B com o Rogério Ceni. E desde então joga a Série A do campeonato, já competiu lá em cima principalmente. Era um ciclo muito positivo que o Fortaleza tinha desde 2019. Então eu espero que não joguem tudo isso no lixo, que realmente façam um planejamento para a Série B, levem a sério a competição e levem a sério e olhem para frente, olhem para o futuro, olhem para daqui 5 anos. Porque o que o Fortaleza fez nessas últimas 6 temporadas na Série A foi super positivo e não dá pra gente esquecer o Fortaleza nesses papos, com o Vojvoda, com o trabalho a longo prazo, que o Rogério também fez lá no começo, foi muito importante. O Fortaleza ganhou vaga, nunca tinha ido por um torneio sul-americano. Então, acho que foi muito... Vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Fortaleza. Exatamente. E disputou a Libertadores, né? Nessa temporada. E nunca tinha acontecido. Realmente... É difícil imaginar, né? O Fortaleza, com esse trabalho espetacular que fez nas últimas temporadas, ter um final tão trágico no ano de 2025. Fica a lição para o Fortaleza, que talvez tenha demorado muito para demitir o Vojvoda, por mais que fosse ali uma decisão difícil, e nos outros anos tenha dado certo mantê-lo. Mas acho que foi tarde demais. Depois o Renato Paiva também chega e não funciona. E o Palermo se acertou ali, pelo menos no que dava. Mas agora é pensar na Série B, que será uma Série B competitiva como foi esse ano. E o Botafogo, no fim das contas, sai
com um saldo positivo. O trabalho do Ancelotti, que começou meio tumultuado, com muita oscilação, mas no fim das contas, 3 pontos super importantes para ficar a imagem positiva para o Botafogo esse ano. E ele pega um trabalho também do Renato Paiva, né? O Ancelotti, o David Ancelotti. Olha, o Botafogo fez um campeonato muito digno, tá? O torcedor do Botafogo acho que tem que se orgulhar do campeonato nessa temporada, porque realmente o time perdeu o investimento que tinha do ano passado. O que aconteceu com o Botafogo no ano passado foi algo espetacular. O Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro, mas que tinha grandes jogadores. O Almada está no Atlético de Madrid, o Igor Jesus está jogando na Premier League, o Luiz Henrique é um baita de um jogador que está convocado à seleção brasileira, convocado sempre para a seleção brasileira também. Então você perde 3 caras protagonistas e não repõe a altura. E é claro que a qualidade do seu time diminui. Então o Botafogo não foi um time que lutou por títulos nessa temporada, mas foi um time muito competitivo durante o Campeonato Brasileiro e um time que chega com méritos à Libertadores da América, né? Ainda não se sabe se vai para a fase de grupos ou não, a princípio não, né? Vai depender ali de uma combinação na Copa do Brasil para abrir mais uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, mas se classifica para a pré-Libertadores jogando um campeonato, eu acho que de uma maneira regular para bom, porque pelo que tinha de elenco, eu acho que o Botafogo conseguiu entregar o que dava. Então essa é a sensação que eu tenho e talvez o torcedor do Botafogo tenha essa mesma sensação que eu, de que foi um ano bom, apesar de não ter conquistado títulos. O ano passado foi espetacular, o melhor ano da história do Botafogo, e esse ano foi um ano bom. O Botafogo, por mais um ano, vai disputar a Copa Libertadores da América. Estou pensando aqui em algumas lições de casa para o John Textor. Organizar essa situação da SAF que me gera um pouco de insegurança. Cada hora sai uma notícia, problemas judiciais, uma hora ele reclama, outra hora a SAF reclama. Então isso é uma coisa que o Botafogo precisa acertar. Precisa acertar o departamento médico, de que a gente viu muitas lesões esse ano no Botafogo. E vai precisar reformular também algumas peças no elenco se ele quer ter um Botafogo competitivo. Não, eu não estou falando um competitivo a ponto de Palmeiras e Flamengo, mas se ele quer brigar por coisas esse ano, senão o Botafogo vai ser esse time ano que vem de uma vaga na Libertadores e um Brasileirão ali. Bom, é isso. O investimento do Botafogo, o orçamento do Botafogo é totalmente diferente do orçamento do seu principal rival, o Flamengo, do próprio Palmeiras, do Corinthians, enfim, um orçamento muito menor. A gente está vendo na tela ali os gols do Botafogo, Montoro, Arthur Cabral e o Ponte, né? Olha, são essas as substituições do Botafogo. Você perde o Igor Jesus e você traz o Arthur Cabral. Você perde o Almada e você traz o Montoro. Isso que eu gosto muito do Montoro, mas ele é muito jovem, não é um jogador pronto. Então é por isso realmente que nessa temporada o Botafogo não conseguiu desempenhar e jogar o que jogou na temporada passada. A falta de dinheiro, de recursos para trazer jogadores mais tarimbados, né, numa reposição melhor do John Textor, que é bom lembrar que essa temporada ele teve muitos problemas com seus outros clubes, foi afastado do Lyon, vendeu o Crystal Palace, quer dizer, ele teve muitos problemas extra-campo, né, extra-futebol do Botafogo, de futebol e regatas, né? Então, isso também prejudicou bastante o Botafogo. Agora, existe um ponto de interrogação em relação à permanência ou não do David Ancelotti, né? Eu até falei que eu gostaria que o Ancelotti ficasse, né, no Botafogo e tivesse um trabalho inicial no Botafogo. Ele pegou o Botafogo com o carro andando, né? Teve ali que pegar o time do Renato Paiva e continuar, dar uma sequência no Botafogo. Vamos ver como seria o primeiro trabalho do David Ancelotti como técnico mesmo, construindo o elenco para a próxima temporada. Mas na próxima temporada tem a Copa do Mundo e talvez o David Ancelotti queira estar junto com o seu pai na Copa do Mundo, né? Ser ali um auxiliar do próprio pai na Copa do Mundo. Existe até uma cláusula no contrato dele para ele ser cedido para a seleção brasileira em caso de Copa do Mundo, quando realmente foi assinado o contrato com o Botafogo, mas entender se ele vai realmente iniciar essa próxima temporada como técnico do Botafogo. Eu gostaria que sim, acho que fez um trabalho digno, o Ancelotinho, né, que a gente carinhosamente chama ele, mas o David Ancelotti, e vamos acompanhar na próxima temporada. Se o John Textor também vai ter mais
poderio ofensivo financeiro para melhorar esse Botafogo.